convosco. Bendito seja Deus, Senhor, seu Filho, amor de Cristo. Irmãos e irmãs, felizes aqui nos encontramos hoje, domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. O dia em que nós celebramos o 23º domingo do tempo comum. Vamos reconhecer os nossos pecados, para que possamos com dignidade acolher a palavra que será proclamada e então, preparados, transformados pela palavra, poderemos nos aproximar do corpo e do sangue de Jesus, que são os alimentos da nossa caminhada enquanto peregrinamos em direção à pátria definitiva, onde, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, reinaremos pelo século dos séculos. Tomemos consciência dos nossos pecados e então, cantando, suplicaremos a misericórdia do Pai. 926. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria, aos santos anjos e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, seu Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvamos o Senhor, cantemos de glória a Deus nas alturas. O canto de número 43. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra, filhos seus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra, filhos seus.
vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Abramos os ouvidos para aprender a palavra de Deus que nos anima na caminhada, nos previne contra toda discriminação e com Jesus anuncia a nova ordem. Os surdos ouvirão e os mudos proclamarão a boa nova. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizer às pessoas reprimidas: Gaiane, não tenhas medo, vede o vosso Deus, e a mudança que vem, e a recompensa de Deus, e Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desvelarão os ouvidos dos surdos, porque o rosto saltará como um cego e se desatará a língua. Desatará a língua dos mudos, assim como brotarão as águas do deserto, e jorrarão correntes de neve. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes de água. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Toda. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que a vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vos dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem, senta-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós, e não vos tornastes juízes com os critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e com alegria vamos nos preparar para ouvir as palavras do Santo Evangelho cantando. Número 66. Aleluia.
passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva do qual morreu. Olhando para os céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais ele ficou bravo. Muito impressionado, dizia: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Palavra da salvação. E essa palavra que deve ser gravada no nosso coração é a palavra que hoje, na profecia de Isaías, capítulo 35, o profeta Isaías vem ao nosso encontro, nós que estamos desanimados, nós que estamos abatidos, nós que estamos como que quase em depressão, entrando em depressão. Haja, criai ânimo, não desanimeis, é o vosso Deus que está próximo. Nós reclamamos, as crianças agora não têm mais educação, não obedecem aos pais, as crianças agora são muito zoeiras, os jovens, os adolescentes agora são. Os nossos filhos nos colocam no peito sem saída, sem saída. Os nossos filhos nos descabelam. Esse rapaz, o que eu vou fazer? Acaba com a minha raça. Eu vou acabar com a nossa raça. Eu desanimo, meus irmãos e minhas irmãs. E a primeira leitura foi bem clara. E aí, não desanimeis. Essa juventude precisa ser levada, não, com muito carinho, e com os olhos voltados para a cruz. Eles que tinham que me dar muita dor de cabeça, colocar tantas dívidas, faz tantas coisas. Meu Deus, Jesus, tome conta dele. Jesus, cuide do meu filho. Jesus, cuide da minha filha. Jesus, cuide do meu neto. Jesus, cuide da minha neta. Jesus, cuide daquele homem. Cuide daquela mulher. Cuide dessa pessoa que me infeliz a vida. Mas eu sei que, Senhor, eu não consegui sair dessa, porque o Senhor está do meu lado. O Senhor é meu libertador. Dizer às pessoas desanimadas: coragem. A pessoa que gravou no seu coração, guarda no seu coração a palavra de Deus, ela se torna pacificadora. Ela se torna aquela que vai ao encontro das pessoas que estão com depressão e dizer: coragem. Não dá sapatada. Não dá com a cabeça. Não dá longe. A pessoa que guarda no seu coração a palavra de Jesus tem sempre um zap de esperança e de confiança. Nós estamos atravessando uma crise econômica muito chata no mundo inteiro. A gente precisa entender que isso é uma tempestade. Uma tempestade que vai passar. Parece que bater as oviadas.
Está com depressão? Cresce. Tem alguém que está com depressão? Fique ao lado dela. Converse com ela. Entenda essa pessoa. Não xingue. Não menospreze. Não podemos minimizar a pessoa que está com depressão. Não podemos fazer de conta que essa pessoa não existe para nós. Quanto mais você estragar a pessoa, mais ela entra no fundo do poço. Quanto mais você marginar a pessoa, mais ela entra no fundo do poço. Amém? Mas não passe a mão na cabeça. É difícil, né? Amar e não passar a mão na cabeça. O que isso significa? Ser rigoroso. Mas com misericórdia, com ternura, com compaixão, com bondade. Será ao lado da pessoa. É isso que Isaías está dizendo. Vão dizer às pessoas desanimadas. Vão fazer uma caminhada. Converse com a pessoa. Interesse na situação. Veja as causas do porquê essa menina está agindo dessa forma. Porque às vezes ela está agindo dessa forma ou porque por influência de algo, ou porque ela não sabe o que ela está mal, ou porque eu estou sendo manipulado. As coisas existem, nada existe por acaso. Ninguém se torna ruim pura e simplesmente. Ninguém se torna bravo pura e simplesmente. Ninguém se torna. Não. Tudo tem a sua causa. O porquê? Essa crise econômica tem a sua causa. A crise da Petrobras, o rombo da Petrobras, é a sua causa. Vocês acham que o dinheiro desaparece por envolve do Estado? Não, alguém colocou esse rombo. Assim também o Estado não conhece a questão da depressão. Alguém pode ver a causa, ter sido a causa dessa depressão. Então nós temos que nos liberar com isso. E isso passa exatamente pelo ir ao encontro dessa pessoa. E como é que nós iremos ao encontro dessa pessoa se nós estivermos desprovidos da palavra? Como é que eu vou conseguir ajudar a outra pessoa se eu me ignorar aquilo que o livro de Isaías, capítulo 35, nos diz? Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ver que o vosso Deus é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para nos salvar. Depois de Isaías ter dito, vão contar as pessoas, vão encorajar as pessoas, vão consolar as pessoas, vão curar as pessoas feridas, os traumas, as situações difíceis que neutralizam as pessoas. E isso também nos leva a fazer uma ligação entre a primeira leitura e a segunda leitura, quando Paulo diz, meus irmãos e minhas irmãs, se entra alguém na vossa assembleia, vocês não estarão do lado daquele que estava investido. É normal, né? Eu não vou ficar ao lado assim, de quatro pessoas, não vou ficar ao lado de quem está feliz. Não é? Não é? Quem vai ficar ao lado de quem está feliz? Ninguém. Aí vai dizer, que cheiro gostoso, não é? Que cheiro gostoso, que cheiro de atrás. Não é? Agora, que coisa bonita, não sabe nada. Paulo está dizendo uma coisa bem clara. Eu posso ficar ao lado de alguém que está fechando, mas. Isso é verdade? Isso Paulo diz, e vocês agem assim. Mesmo que você torça a sua nariz, agindo assim, você não está fazendo a sessão de pessoa? Paulo está tocando na veia daquilo que a gente costuma fazer no nosso hábito. Em vez de a gente chegar, ó, fulano, será que você o que se passou? Não dormiu mal? O que você comeu? Ou então, como é que a coisa está funcionando assim? Vamos, vem aqui, entra aqui no banheiro, toma um banho, ou então passa um desodorante, ou escola a boca. Sei lá, assim com alguém, ajudar a maioria da pessoa. A melhor ajuda que a gente pode fazer para quem não faz coisa dessa é isso. Isso também criar a
para ser domado. Não há nenhum animal que não deve ser domado. Os únicos animais que não podem ser domados são aqueles animais ferozes, aqueles que comem carne, os carnívoros. Porque essa aí, a onça, você pode tentar trazer ela para a convivência, mas quando se faltar comida, ataca. Como? Porque ele não obedece. Mas nós, outros animais que não são carnívoros, tranquilamente. Se o cachorro, que é cachorro, que é selvagem, a gente não está dentro de casa, não importa, não importa. Quanto mais nós os humanos, quanto mais nós as pessoas, isso é um toque de um segredo. E por isso é que Paulo nos está dizendo que a gente precisa implementar uma política da exclusão. Mas, a partir de que marco? Qual é o ponto de referência desse marco? O ponto de referência desta reeducação, dessa inclusão? É Jesus Cristo. O Messias prometido, aquele que veio abrir os olhos dos cegos, aquele que veio abrir os ouvidos dos surdos, aquele que veio abrir a boca, devolver a boca aos que não falavam. Essa é a grande novidade que o profeta Isaías anuncia. Vem chegando, vem vindo aquele que é o Messias esperado. O Messias não político, mas o Messias salvador. Porque no tempo nesse tempo aqui, esperava o Messias político, que havia de devolver o dinheiro aos povos da Petrobras. Mas não é esse Messias que a gente espera. O Messias que a gente espera é o Messias da misericórdia. O Messias da compaixão. O Messias da bondade de Deus. O Messias da justiça de Deus. Roubou, assuma o seu erro. Falhou, assuma a sua parte. E trata de ser punido. E diga publicamente: eu falei. Peguei, Senhor, por isso. Entendamos essa vinda de Jesus para o Natal, falta 4 meses, né? 3 meses. Esse já é uma luz que se acende no fundo do túnel. Mais ou menos por aí, uns 90 dias, 120 dias, nós estaremos celebrando o Natal. Jesus está chegando. Ide a seu encontro. Preparai-vos. Não com dinheiro para comprar presentes para as crianças. Desgraça a vida das crianças. Coloca um tablet nas mãos dessa mulher aí, em vez de ela conversar com você, conviver com você, vai passar com o celular, um tablet. E corta imediatamente a relação. Em vez de você ter ela conversar com o pai, isso aqui, ela não fica aí. Você está ali. Dê um presente, em vez de você dar um presente, coração seu para o seu filho, a sua filha, você dá um celular no último grito. Dá um celular de um grito à sua esposa ou ao seu marido. Ele abre o celular, isso uma samambaia ou um
já você era. Ou então estão na mesma casa, mas não se falam. Estão à mesa comendo, mas já está o marido no celular. Está lá a esposa no celular. Mas a mulher não aconteceu com a esposa. Não, não, Deus, não é que vem, não, essa passada agora. Então, não é esse presente que está vindo. E não é esse presente que você tem que comprar para o seu marido, para a sua esposa. Aquele que está vindo, de fato, deve ser preparado através da sua palavra e com a sua palavra. E depois, então, a segunda vinda, nós não sabemos hoje, essa manhã, antes de chegar aqui, eu desejo, fiz a encomendação de uma menininha, uma criancinha de 2 meses. Lá em Caliçuca, 2 meses. Chegou o Messias, o Salvador da humanidade, aquela menina, os pais cortaram. Mal começaram a se lambuzar, a beleza da criança, já perderam a criança. 2 meses de vida. É um anjo que parte para a casa do Pai. Vejam como as coisas devem ser. Eu disse para ela, criar anjos, são os pais, criar anjos. Talvez tenha sido melhor assim do que se ela crescesse e se tornasse uma que infernalizasse a nossa vida inteira. Porque Deus sabe inteiro. Não há de mal, não há de problema. Deus escreve direito na história da nossa vida. O que a gente precisa é criar ânimo, coragem, confiança e dias melhores. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que essas palavras do Senhor sejam gravadas e cravadas no nosso coração e coloquemos-las em prática para que sejamos de fato os mensageiros, missionários de Jesus Cristo com uma missão específica: consolar e animar aquelas pessoas que estão dilaceradas, aquelas pessoas que estão deprimidas, aquelas pessoas que estão afastadas, aquelas pessoas que estão à margem da vida e vida divina. Vamos então nos colocar de pé e vamos dizer: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós tomemos a palavra proclamada e ouvida em oração. Ela penetra nosso coração e orienta nosso agir. Digamos: ouvi nossa prece, Senhor. A língua do surdo mudo se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Para que a igreja supere os obstáculos ao anúncio do Evangelho, rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Deus escolheu os pobres deste mundo convertê-los no reino, para que as comunidades cristãs não se esqueçam do compromisso com os pobres. Rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Os olhos dos cegos se abrirão e descerão aos ouvidos dos surdos, para que as pessoas com deficiência encontrem apoio e valorização na sociedade. Rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Para que os pais e mães deem aos filhos o pão da palavra de Deus e também o pão do respeito e da honestidade. Rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Para que nossa pátria, que amanhã comemora seu dia, seja amada pelo povo e defendida pelas autoridades. Rezemos. Ouvi nossa prece, Senhor. Senhor Jesus, que fizeste os surdos ouvir os mudos falar, escutai e atendei as nossas preces segundo o vosso coração. Vós que viveis e reinais para sempre. Liturgia Eucarística. A participação
participação da Eucaristia nos dá ânimo novo para buscar a eliminação das diferenças sociais, culturais e econômicas, promovendo entre nós a profunda unidade e igualdade de filhos e filhas de Deus. Enquanto apresentamos nossas ofertas, cantemos o canto que está na folha do número 13. Quem não tem a folha, de número 783. E com a mão do filho da ceia com o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu ao seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei, o seu cálice do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Vamos agora neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor.
Sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que é a alimenta da vida, este vinho que nos salva da cruz. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo para sermos o seu povo e seu obra. O Espírito nos une no seu corpo. Dizer a vossa igreja que caminha nas estradas junto ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós com a vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. São Padre Papa Francisco, seu bem-vindo na fé e na caridade, e a Dom João Francisco, que é bispo desta igreja que da luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Vamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos da vida sobre o amor de Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Todos os chamados de extraordinariamente na vossa amizade, e aos marcados com sinal da fé, abrindo o vosso braço a todos, que vivam para sempre felizes no bem para todos os pregados. A todos a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos, somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino e também o nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não dado do Espírito Santo pela honra e pela glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, ligamos, Pai nosso, que estás nas céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. durante teus lares, ó Pai, que seja a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a preocupação, enquanto nunca esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixem-nos a paz, Deus a minha paz. Não diz os nossos pecados, mas a fé dentro da vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, dá-nos a paz. felizes seres os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com fé e confiança, vamos nos aproximar da presença de Jesus Eucarístico enquanto cantamos. Canto de número 134. Da mesa do Pai, o Filho se faz fraternal perfeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, o amor, comunhão. Vinha e nós adorar, vinha adorar ao Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, unidade de amor. Vinha e nós adorar, vinha adorar ao Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, unidade de amor. Aqui é o precioso do Pai tão bondoso, total doação. Na mesa falte comida, que o pão seja vida para todo irmão. Venha e vamos adorar,
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais os vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso nome, concedei-nos por este dom do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na certeza de que as palavras que juntos acabamos de ouvir, nós as gravamos e gravamos no nosso coração e as vamos viver dia por dia. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe.